A chuva batia contra as vidraças da mansão Monteiro como dedos impacientes procurando uma fresta para entrar. Helena Duarte permanecia sentada diante da mesa de mogno do antigo escritório, com uma manta clara sobre os ombros e uma xícara de chá já frio ao lado do computador. A mão esquerda repousava sobre o ventre ainda discreto, enquanto a direita percorria planilhas que ninguém naquela casa imaginava que ela fosse capaz de compreender por inteiro. À distância, os lustres acesos faziam a sala parecer nobre, mas o silêncio tinha o peso de uma sentença. Ela deveria estar descansando. O médico havia pedido calma, refeições regulares, noites menos longas e menos preocupação com assuntos que, segundo Rafael, pertenciam ao mundo dos homens da família. Helena nunca respondera a esse comentário com irritação. Aprendera que certos homens confundiam delicadeza com submissão, e esse erro costumava revelar mais do que qualquer confissão. Por isso, nas últimas semanas, enquanto Rafael aparecia cada vez menos em casa e mentia cada vez pior, ela examinava contratos, aditivos, notas fiscais e transferências disfarçadas com uma paciência quase cirúrgica. O relatório aberto na tela mostrava uma sequência de pagamentos feitos a empresas recém-criadas, todas ligadas a obras públicas que a construtora Monteiro dizia conduzir com transparência absoluta. O sobrenome Monteiro ainda inspirava respeito em São Paulo, sobretudo entre empresários que preferiam apertos de mão a perguntas difíceis. Mas Helena enxergava ali um padrão. Valores divididos em parcelas menores, aprovações fora do horário comercial, assinaturas digitais emitidas por diretores que juravam estar viajando. Nada daquilo era erro, era método, e método sempre tinha dono. Um trovão estremeceu a casa no mesmo instante em que o portão eletrônico se abriu lá fora. Helena levantou os olhos, não por medo, mas por reconhecimento. Rafael não avisara que voltaria naquela noite. Ultimamente ele surgia como invasor em sua própria casa, perfumado demais, apressado demais, com a impaciência arrogante de quem já havia tomado uma decisão e só esperava o momento de fazer os outros sangrarem com ela. Helena fechou o arquivo principal, salvou uma cópia criptografada no pequeno dispositivo prateado sobre a mesa e respirou fundo antes de se levantar. Os passos ecoaram pelo hall de mármore antes que a porta do escritório fosse aberta. Rafael Monteiro entrou sem bater, usando um terno escuro impecável, os cabelos ainda úmidos da chuva e uma expressão que misturava cansaço ensaiado e desprezo real. Ao lado dele estava Bianca Salles, envolta em um casaco vermelho, os lábios pintados com cuidado e os olhos brilhando com uma vitória que ela ainda não possuía por completo. Helena olhou para os dois sem se apressar, e aquele silêncio breve incomodou Rafael mais do que qualquer cena. Bianca foi a primeira a sorrir, embora seu sorriso tivesse a doçura artificial de uma lâmina polida. Ela percorreu o escritório com os olhos, avaliando as estantes, os quadros, a mesa, a mulher grávida diante dela. Para Bianca, tudo ali parecia um território prestes a trocar de dona. Rafael passou a mão pelo queixo, como se a presença de Helena fosse uma formalidade desagradável. Ele não perguntou se ela estava bem. Não perguntou pelo bebê. Apenas retirou um envelope da parte interna do paletó e o jogou sobre a mesa. Helena fitou o envelope antes de encarar o marido. Durante 5 anos conhecera cada alteração mínima em seu rosto, cada gesto de vaidade, cada pausa antes da mentira. Naquele momento, Rafael não parecia culpado. Parecia ofendido por precisar explicar sua crueldade. Essa descoberta doeu mais que o conteúdo provável daqueles papéis. O amor podia morrer em silêncio, mas o desrespeito fazia barulho. Ela manteve a mão sobre o ventre e perguntou, com voz baixa e firme, se ele pretendia conversar ou apenas transformar a noite em espetáculo. Rafael riu sem humor, caminhando até a janela como se precisasse manter distância dela para preservar a própria decisão. Disse que a conversa já havia acabado fazia meses, que Helena era inteligente o bastante para perceber que aquele casamento não existia mais. Chamou a gravidez de acidente emocional, uma consequência inconveniente de uma fase que ele queria deixar para trás. Bianca baixou os olhos por um instante, fingindo constrangimento. Mas Helena viu o canto de sua boca tremer em satisfação. A humilhação tinha plateia, e Rafael havia escolhido bem a testemunha. Por dentro, Helena sentiu algo se romper, não como vidro, mas como tecido antigo cedendo depois de suportar peso demais. Ainda assim, seu rosto não se alterou. Havia uma criança dentro dela, um coração pequeno batendo sob sua pele,
E aquele coração merecia mais que o colapso de uma mãe diante de dois covardes bem vestidos. Ela abriu o envelope, encontrou a petição de divórcio, a proposta de acordo e uma cláusula que tentava limitar qualquer reivindicação futura relacionada ao patrimônio familiar. A frieza dos termos era quase admirável. Rafael explicou que advogados já estavam cuidando de tudo. Disse que ela receberia um apartamento menor, uma pensão temporária e assistência médica até o nascimento, desde que assinasse sem criar dificuldades. Acrescentou que não permitiria escândalos, chantagens emocionais nem tentativas de usar a criança para prendê-lo. A cada frase, sua voz ganhava uma dureza que ele confundia com autoridade. Helena percebeu, com amarga clareza, que o homem diante dela não temia perder a família. Temia perder o controle da narrativa que havia construído para si mesmo. Bianca deu um passo à frente e falou com suavidade calculada. Disse que Helena era jovem, bonita, competente dentro de suas limitações e poderia recomeçar sem transformar todos em inimigos. A palavra limitações pairou no ar como perfume barato. Helena virou-se para ela com tranquilidade, estudando seu rosto. Bianca era bonita, sem dúvida, e sabia usar a beleza como senha para entrar onde a competência não bastava. Mas seus olhos denunciavam pressa. Pessoas apressadas cometiam erros. Pessoas que acreditavam já ter vencido costumavam deixar portas abertas. Helena perguntou desde quando os dois estavam juntos. Rafael desviou o olhar, irritado, e respondeu que aquilo não importava. Importava, sim, para ela. Não pelo ciúme, que já se transformara em uma matéria fria e distante, mas pelo calendário. Certas datas explicavam certas assinaturas. Certas viagens explicavam certas aprovações. Certas ausências na cama conjugal coincidiam curiosamente com reuniões em hotéis. Jantares com fornecedores e transferências para consultorias sem sede real. Helena guardou essa conexão em silêncio, porque uma mulher estrategista nunca entregava todas as perguntas antes de conhecer todas as respostas. Rafael bateu a mão na mesa, fazendo a xícara estremecer. Disse que estava cansado da postura superior dela, daquele jeito de olhar como se soubesse mais que todos. Acusou-a de ter passado anos escondida, atrás de uma máscara de esposa perfeita, sempre silenciosa, sempre observando, sempre fazendo com que ele se sentisse julgado dentro da própria casa. Helena quase sorriu diante da confissão involuntária. Ela nunca precisara julgá-lo tanto quanto ele próprio se julgava quando o encontrava. No silêncio dela, um espelho limpo demais para sua vaidade. A chuva engrossou, apagando por segundos as luzes do jardim. Bianca se aproximou de Rafael e colocou uma mão em seu braço, gesto íntimo bastante para ferir e público o bastante para marcar território. Disse que aquela noite não precisava ser cruel. Rafael, porém, parecia alimentado pela presença dela. Virou-se para Helena e declarou que Bianca entendia seus sonhos, suas ambições, a dimensão do que ele estava tentando construir. Helena, segundo ele, só entendia limites, contas, riscos e cuidados. Para um homem como Rafael, prudência era uma forma imperdoável de desobediência. Helena recolheu os papéis com calma e os alinhou sobre a mesa. Disse que não assinaria nada naquela noite. Rafael estreitou os olhos, como se ela tivesse cometido uma insolência. Ele lembrou que a mansão pertencia à família Monteiro, que sua posição na construtora não passava de uma gentileza concedida durante o casamento, e que os documentos aos quais tivera acesso não eram assunto dela. Nesse momento, Helena sentiu o bebê mover-se de leve, ou talvez fosse apenas o corpo reagindo ao estresse. Mesmo assim, aquele sinal bastou para endireitar sua coluna. Ela respondeu que sairia da casa se fosse necessário, mas não sairia da própria dignidade. A frase não foi dita em tom teatral. Foi simples, quase cansada, e por isso mesmo atravessou o ambiente com força. Rafael ficou vermelho. Bianca perdeu por um segundo o controle do sorriso. Helena caminhou até a estante lateral, retirou uma pequena bolsa de couro e colocou dentro dela o dispositivo prateado, uma agenda, 2 documentos pessoais e o par de brincos que pertencera à sua mãe. Não pegou joias caras, não pegou lembranças conjugais. Rafael interpretou a calma dela como aceitação, e isso o deixou mais ousado. Disse que no dia seguinte enviaria funcionários para recolher seus pertences restantes e que não queria dramas na portaria da empresa. Afirmou que Bianca assumiria, em breve, uma função estratégica na área de relações institucionais da construtora. Helena parou por um instante ao ouvir aquilo.
Relações institucionais eram o corredor por onde passavam licenças, contratos públicos e favores difíceis de rastrear. Bianca não estava entrando na vida de Rafael apenas como amante. Estava entrando na estrutura de poder. Dona Beatriz, mãe de Rafael, surgiu à porta do escritório atraída pelas vozes. Usava um robe azul e trazia no rosto a palidez de quem já pressentia uma tragédia antes de compreender seus detalhes. Seus olhos foram de Helena para Rafael, depois para Bianca, e então para o envelope sobre a mesa. Durante décadas, Beatriz fora uma matriarca treinada para preservar aparências, mas havia nela uma afeição verdadeira por Helena. Talvez porque reconhecesse na nora uma coragem silenciosa que faltava aos herdeiros nascidos sob sobrenomes pesados. Rafael pediu à mãe que voltasse para o quarto. Beatriz não se moveu. Perguntou se ele estava expulsando a esposa grávida no meio de uma tempestade. A palavra esposa pareceu incomodar Bianca, que ajeitou o casaco com rigidez. Rafael respondeu que aquilo era um assunto privado, embora tivesse trazido sua amante para testemunhá-lo. Helena percebeu a contradição e também percebeu que Beatriz a percebera. As duas mulheres se olharam por um segundo, unidas por uma tristeza que não apagava diferenças antigas, mas criava um reconhecimento inevitável. Helena aproximou-se de Beatriz e beijou-lhe a face com delicadeza. Disse apenas que ficaria bem. Beatriz segurou sua mão, apertando-a com força inesperada, e murmurou que o bebê também era um monteiro. Rafael reagiu imediatamente, dizendo que não admitiria chantagem familiar. Aquela explosão revelou demais. Ele temia a criança antes mesmo de conhecê-la. Bianca baixou o rosto, mas seus dedos se fecharam em torno da alça da bolsa. Helena guardou esse gesto, assim como guardava números, datas e pequenas falhas em sistemas aparentemente perfeitos. Quando chegou ao hall, Helena sentiu o frio subir pelo piso de mármore até os tornozelos. A casa que ela decorara, organizara e protegera parecia agora uma galeria hostil. Nas paredes, retratos de homens monteiro observavam sua partida com a solenidade vazia dos vencedores acostumados a escrever a própria história. Helena passou por eles sem baixar a cabeça. Cada passo exigia esforço, não pelo peso da bolsa, mas pelo peso invisível de deixar para trás a versão de si mesma que acreditara poder salvar um casamento com paciência. O motorista da família estava de folga e Rafael não ofereceu carro. Talvez esperasse vê-la pedir. Talvez desejasse essa pequena vitória final. Helena abriu a porta principal e encontrou a chuva caindo em cortinas densas sobre a escadaria. Antes que desse o primeiro passo, Beatriz chamou um segurança e ordenou que a levasse ao endereço que ela escolhesse. Rafael protestou, mas a voz da mãe cortou a dele com uma autoridade antiga. Disse que a casa podia ter o nome Monteiro na escritura, mas ainda não havia perdido completamente a decência. No caminho até o carro, Helena não chorou. A água da chuva tocava seu rosto, misturando-se ao vento frio, mas seus olhos permaneceram secos. Choraria depois, talvez. Choraria quando estivesse sozinha, quando pudesse tocar o ventre sem sentir que precisava defender o filho contra o mundo inteiro. Por enquanto, havia decisões a tomar. Clara precisava ser avisada. Os arquivos precisavam ser duplicados. O médico precisava acompanhar qualquer sinal de risco. E Rafael precisava continuar acreditando que a deixara desamparada, porque homens como ele eram mais perigosos quando se sabiam acuados. Dentro da mansão, Rafael observava pela janela enquanto o carro se afastava. Esperava sentir alívio, triunfo, alguma confirmação de que sua vida finalmente pertencia a ele. Em vez disso, uma irritação escura se instalou em seu peito. Helena não implorara, não perguntara por quê, não fizera a cena que justificaria, aos olhos dele, toda a crueldade daquela noite. Bianca abraçou-o por trás e sussurrou que agora tudo começaria de verdade. Rafael assentiu, mas continuou olhando para o portão fechado, incomodado pela sensação de que alguma coisa essencial escapara de suas mãos. Bianca, por sua vez, não olhava para o portão. Olhava para o escritório, para a mesa onde Helena havia trabalhado minutos antes, para o computador ainda ligado em modo de espera. Havia nela uma inquietação que não combinava com a vitória recém-encenada. Subestimara Helena como mulher, mas talvez não pudesse subestimá-la como profissional. Aproximou-se da mesa quando Rafael saiu para atender uma ligação e tocou o mouse. A tela pediu senha. Bianca respirou fundo, sorriu sozinha e decidiu que, na manhã seguinte, alguém da tecnologia da construtora teria uma tarefa urgente.
O carro atravessou as avenidas alagadas em direção ao apartamento de Clara. Helena mantinha a bolsa junto ao peito e o olhar fixo nas luzes borradas da cidade. Quando o celular vibrou, viu uma mensagem de Rafael enviada com frieza administrativa, exigindo que ela não procurasse a imprensa, os acionistas nem funcionários da empresa. Aquilo confirmou o que ela já sabia. Ele não temia escândalo conjugal, temia exposição corporativa. Helena apagou a mensagem da tela, não do registro, e enviou a Clara apenas 4 palavras. Preciso de você agora. Clara abriu a porta ainda com o cabelo preso de qualquer jeito e uma expressão de sono que desapareceu ao ver o estado da amiga. Não fez perguntas imediatas. Puxou Helena para dentro, tirou-lhe o casaco molhado, trouxe uma toalha e a envolveu com firmeza quase maternal. Só então olhou para a bolsa apertada contra o corpo dela. Helena sentou-se no sofá, respirou como quem retorna de uma travessia longa e perigosa, e disse que Rafael havia pedido o divórcio diante de Bianca. A voz saiu serena demais, e Clara entendeu que aquela serenidade era emergência. Quando Helena mostrou o dispositivo prateado, Clara franziu a testa. A advogada conhecia bastante da amiga para saber que aquele objeto não era lembrança nem impulso. Helena explicou, sem adornos, que encontrara inconsistências graves nos contratos da Monteiro, e que Bianca provavelmente estava ligada a parte das empresas beneficiadas. Disse também que Rafael tentara fazê-la assinar uma renúncia ampla demais para ser apenas separação conjugal. Clara ouviu em silêncio, mas seus olhos se tornaram afiados. O caso deixava de ser uma traição dolorosa. Passava a ser uma guerra de documentos. Helena finalmente tocou o ventre com as 2 mãos, como se pedisse desculpas ao filho por aquela noite. O cansaço a alcançou de repente, dobrando seus ombros. Clara sentou-se ao lado dela e disse que nenhuma assinatura seria feita sem análise, nenhuma acusação ficaria sem resposta e nenhuma ameaça seria tratada como simples explosão de marido mimado. Helena fechou os olhos por alguns segundos. Pela primeira vez desde que Rafael entrara no escritório, sentiu a garganta arder. Não era fraqueza. Era o corpo lembrando que a coragem também precisava respirar. Na madrugada, depois que Helena adormeceu no quarto de hóspedes, Clara permaneceu acordada na cozinha com o computador aberto. Copiou os arquivos, organizou pastas, anotou nomes de empresas e marcou datas que se repetiam com frequência perigosa. Uma delas chamou sua atenção. Salles Consultoria Estratégica aparecia em 3 transferências indiretas, sempre vinculada a contratos aprovados por Rafael após reuniões externas. Clara olhou em direção ao corredor onde Helena descansava e compreendeu que Bianca não era apenas a mulher que roubara um marido infiel. Era uma peça dentro de um esquema maior. Na mansão Monteiro, Rafael dormiu mal. Sonhou com o pai morto sentado na cabeceira da mesa do conselho, olhando-o sem orgulho. Acordou antes do amanhecer com o som da chuva diminuindo e Bianca ao seu lado, ocupando o lugar que fora de Helena com naturalidade estudada. Ele deveria sentir desejo, liberdade, certeza. Sentiu apenas uma pressão incômoda no peito quando lembrou a mão de Helena sobre o ventre. Tentou afastar a imagem. Disse a si mesmo que a criança não mudaria nada, mas certas mentiras nascem frágeis, mesmo quando repetidas por homens poderosos. Ao amanhecer, Helena acordou antes do despertador. A cidade ainda estava cinzenta, lavada pela tempestade, mas havia um silêncio novo no pequeno quarto de Clara. Ela caminhou até a janela, abriu uma fresta e deixou o ar úmido tocar seu rosto. Não sabia como seria o futuro. Não sabia quanto Rafael tentaria destruir, nem até onde Bianca estava disposta a ir. Sabia apenas que o filho nasceria em um mundo onde a mãe não se curvaria para proteger a reputação de homens corruptos. Essa certeza, pequena e firme, foi seu primeiro abrigo. Ela ligou o computador de Clara, acessou a cópia dos arquivos e criou uma nova pasta com um nome simples: Verdade. Depois escreveu em uma folha branca os nomes de Rafael Monteiro, Bianca Salles, 3 fornecedores, 2 diretores financeiros e um cartório onde alterações societárias recentes haviam sido registradas. A lista era incompleta, mas toda investigação começava com linhas soltas. Helena olhou para o próprio reflexo apagado na tela e viu uma mulher traída, grávida, cansada. Viu também alguém que eles haviam cometido o erro imperdoável de considerar inofensiva. O apartamento de Clara ficava no 10º andar de um prédio antigo, espremido entre uma farmácia 24 horas e uma padaria que começava a assar pão antes do sol nascer. Para Helena,
Aquela simplicidade tinha uma dignidade que a mansão Monteiro perdera havia muito tempo. Não havia mármore frio, retratos de patriarcas nem empregados caminhando em silêncio pelos corredores. Havia uma mesa pequena, 2 cadeiras descombinadas, uma varanda estreita cheia de vasos e o cheiro constante de café. Pela primeira vez em anos, ela acordou em um lugar que não exigia representação. Clara deixou sobre a mesa um prato com frutas, torradas e um bilhete, ordenando que Helena comesse antes de abrir qualquer arquivo. A ordem fez Helena sorrir com tristeza, porque era exatamente o tipo de cuidado que ela tentara ensinar a Rafael sem jamais conseguir. Ele entendia a presença como posse, preocupação como fraqueza e silêncio como permissão. Agora, enquanto a cidade despertava em tons cinzentos, Helena mastigava devagar e sentia o corpo reclamar da noite anterior. O bebê parecia quieto, protegido em um silêncio que ela prometeu não confundir com vulnerabilidade. Clara saiu cedo para o fórum, mas deixou uma lista de tarefas clara. Primeiro, consulta médica. Segundo, cópia física dos documentos pessoais. Terceiro, nada de responder mensagens de Rafael sem orientação jurídica. Helena leu a lista 2 vezes e dobrou o papel com cuidado, como se aquilo fosse mais que instrução. Era uma fronteira. Durante anos, ela resolvera problemas da construtora Monteiro, enquanto fingia apenas acompanhar o marido em eventos. Agora precisaria resolver a própria sobrevivência, e essa tarefa exigia a mesma disciplina que ela aplicava aos balanços mais complexos. O celular vibrou antes das 8. Rafael enviara uma mensagem longa, exigindo que ela confirmasse o recebimento da petição e devolvesse o notebook da empresa. Chamava o equipamento de propriedade corporativa, embora o tivesse presenteado a ela no aniversário de casamento, quando ainda precisava de suas análises discretas para impressionar investidores. Helena não respondeu. Fotografou a tela, salvou o registro e colocou o aparelho virado para baixo. A cada tentativa dele de controlar pequenos objetos, ficava mais claro que o medo não estava no divórcio, mas no conteúdo que ele imaginava perdido. No consultório, o obstetra percebeu a palidez de Helena antes mesmo de ela se sentar. O médico era um homem calmo, de voz baixa e olhos atentos, acostumado a distinguir cansaço comum de sofrimento empilhado. Helena contou apenas o necessário, sem transformar a consulta em confissão. Disse que passara por uma situação familiar difícil, que precisava de orientação sobre estresse na gravidez e que não queria que nenhuma informação fosse compartilhada com terceiros. Ao ouvir isso, o médico fechou a pasta devagar e assegurou que sua privacidade seria tratada como assunto médico, não social. O som do coração do bebê preencheu a sala como uma pequena rebelião contra a tristeza. Helena fechou os olhos e a firmeza que sustentara desde a mansão quase cedeu. Não era apenas uma criança crescendo dentro dela. Era uma presença que transformava cada decisão em herança. O médico disse que os sinais estavam bons, mas recomendou repouso, alimentação adequada e distância de conflitos quando possível. Helena agradeceu sabendo que aquela última recomendação seria a mais difícil. Alguns conflitos não eram portas que se fechavam. Eram incêndios que perseguiam. Enquanto Helena saía do consultório, Rafael chegava à sede da construtora Monteiro com Bianca ao lado. A recepção, acostumada a vê-lo atravessar o saguão com pressa e autoridade, percebeu a novidade antes de qualquer anúncio. Bianca sorria para todos como se já conhecesse os corredores, e Rafael gostava daquele brilho de curiosidade voltado para ela. Apresentou-a como nova consultora de relações institucionais, encarregada de fortalecer pontes estratégicas. Alguns diretores aplaudiram com discrição. Outros trocaram olhares cautelosos, porque cargos criados às pressas quase sempre escondiam urgências maiores. No elevador privativo, Bianca ajeitou a gravata de Rafael com intimidade calculada e disse que ele precisava parecer seguro. A frase o irritou, mas também o prendeu. Ela sabia tocar exatamente onde sua vaidade era frágil. Rafael acreditava ter escolhido Bianca por paixão, mas havia sido escolhido por ela como degrau. A cada elogio, a cada promessa de grandeza, ela empurrava sua mão para documentos que ele não lia com atenção. Naquela manhã, carregava uma pasta vermelha com contratos que precisavam de assinatura antes da reunião do conselho. Do outro lado da cidade, Helena entrou em uma papelaria e comprou pastas, etiquetas e um caderno de capa preta. A moça do caixa olhou para sua barriga ainda discreta, para seu rosto cansado, e ofereceu uma sacola reforçada.
Helena agradeceu. Pequenas gentilezas de desconhecidos podiam parecer banais, mas naquele dia tinham o peso de lembretes. O mundo não era apenas Rafael, Bianca e seus salões envernizados. Havia ruas, pessoas, trabalho honesto, decisões miúdas que sustentavam vidas inteiras. Ela voltou ao apartamento com as pastas nos braços e uma calma nova. Clara chegou perto do almoço, tirando os sapatos antes mesmo de fechar a porta. Trazia notícias do fórum, nomes de colegas confiáveis e o tom objetivo de quem já montava um cerco. Sentou-se diante de Helena e explicou que a proposta de Rafael era abusiva em várias frentes. Tentava limitar direitos patrimoniais, controlar manifestações públicas e criar uma renúncia ampla que poderia atingir até interesses futuros da criança. Helena ouviu sem surpresa. O excesso de cláusulas confirmava aquilo que a intuição já gritara. Rafael não queria apenas terminar o casamento. Queria pagá-la. Elas trabalharam durante horas. Helena separou contratos por data. Clara cruzou nomes de empresas. E as duas criaram uma linha do tempo que começava 6 meses antes da primeira grande ausência de Rafael. Salles Consultoria Estratégica aparecia de maneira indireta em pagamentos a uma empresa de eventos, a uma transportadora sem frota registrada e a uma assessoria ambiental que nunca entregara relatórios completos. Clara esfregou os olhos, impressionada com a arquitetura do desvio. Helena, porém, permaneceu concentrada. Para ela, fraudes tinham gramática própria, e aquela gramática revelava pressa, ganância e proteção política. Na sede da construtora, Rafael conduzia uma reunião com segurança exterior e inquietação subterrânea. Bianca apresentou slides elegantes sobre expansão, licitações e novas alianças. Falava bem, sorria na hora certa e usava palavras como eficiência, modernização e influência, com a naturalidade de quem sabia ocultar lama sob tapetes caros. Um diretor antigo, Augusto Leme, perguntou sobre a origem de certas empresas parceiras. Bianca respondeu antes de Rafael, dizendo que o mercado exigia agilidade. Rafael apoiou-a em público, mas a pergunta ficou em sua mente como uma pedra dentro do sapato. Augusto conhecera o pai de Rafael e sabia que a velha construtora Monteiro tinha defeitos, mas também limites. Depois da reunião, aproximou-se de Rafael e sugeriu cautela. Disse que algumas consultorias contratadas recentemente não tinham histórico suficiente para contratos daquele porte. Rafael recebeu o alerta como afronta. Acusou o diretor de resistência ao novo ciclo e insinuou que muitos na empresa estavam acomodados. Augusto olhou para Bianca, depois para Rafael, e não insistiu. Homens orgulhosos raramente escutam avisos quando acreditam que o aviso diminui sua grandeza diante da mulher que desejam impressionar. No fim da tarde, Helena recebeu uma ligação de Dona Beatriz. Por alguns segundos, apenas o silêncio atravessou a linha. Depois, a voz da matriarca surgiu mais frágil que na mansão. Ela perguntou se Helena e o bebê estavam seguros. Helena respondeu que sim, sem oferecer detalhes. Beatriz respirou com dificuldade e pediu desculpas pela noite anterior, embora não tivesse sido ela quem empurrara a nora para fora. Helena fechou os olhos. A culpa de Beatriz era antiga, alimentada por anos de omissão diante da arrogância do filho e da decadência moral da família. Beatriz disse que Rafael estava cego, mas não era irrecuperável. Helena não respondeu de imediato. Parte dela queria acreditar que havia algo a salvar naquele homem. Alguma memória do marido que segurara sua mão no hospital quando ela perdera o pai. Mas outra parte, mais lúcida, sabia que lembranças boas não absolviam atos presentes. Ela disse apenas que Rafael teria tempo para escolher quem desejava ser, mas que ela não colocaria a própria vida nem a do bebê em risco para facilitar esse aprendizado. Beatriz chorou baixo antes de desligar. À noite, Clara preparou sopa enquanto Helena organizava documentos na mesa. O apartamento parecia pequeno para tanta atenção, mas também parecia vivo. A televisão permanecia desligada, a chuva antiga dera lugar a uma garoa fina, e as luzes da cidade piscavam além da varanda. Helena encontrou uma alteração societária registrada em nome de uma empresa chamada Horizonte Sul Participações. O endereço correspondia a uma sala comercial vazia. Mas o procurador indicado no documento era o mesmo advogado que Bianca apresentara a Rafael meses antes em um jantar de gala. A peça começava a se encaixar. Clara levou a tigela até ela e mandou que parasse por 10 minutos. Helena obedeceu, embora os olhos continuassem presos às folhas. Disse que Bianca não agia sozinha.
Havia alguém dentro da construtora liberando pagamentos, alguém no jurídico blindando contratos e alguém no conselho fingindo não perceber. Clara concordou e acrescentou que, se entrassem com uma ação precipitada, Rafael teria tempo de destruir provas e inverter a narrativa. Precisavam primeiro proteger a criança, depois garantir a autenticidade dos documentos e só então escolher o campo de batalha. O campo de batalha surgiu mais cedo do que esperavam. Na manhã seguinte, um entregador deixou no prédio uma notificação extrajudicial, exigindo que Helena se abstivesse de acessar, copiar ou divulgar informações internas da construtora Monteiro. O documento acusava de retenção indevida de material corporativo e sugeria medidas criminais. Clara leu a notificação com as sobrancelhas erguidas. Depois soltou uma risada curta e sem alegria. Rafael havia escolhido intimidar uma gestante em vez de perguntar por que tantos documentos poderiam incriminá-lo. Era uma estratégia cruel, mas também revelava pânico. Helena leu cada linha sem se abalar. A linguagem agressiva era previsível. O que a surpreendeu foi a rapidez. Bianca devia ter tentado acessar o computador do escritório e percebido que algo havia sido copiado ou removido. Isso significava que elas tinham menos tempo. Clara ligou para um perito digital de confiança, um homem discreto chamado Mauro, que trabalhara em casos de fraude empresarial sem se deixar seduzir por sobrenomes importantes. Ele aceitou analisar os arquivos, desde que todo o material fosse preservado com cadeia de custódia adequada. Helena aprovou imediatamente. Mauro chegou ao apartamento no fim da tarde, carregando uma maleta preta e um olhar cansado de quem já vira ricos demais chamarem crime de estratégia. Tratou Helena com respeito objetivo, sem pena, e isso a agradou. Enquanto copiava os arquivos em mídia segura, explicou que precisariam registrar datas de extração, metadados e origem provável dos documentos. Qualquer falha permitiria que a defesa de Rafael alegasse manipulação. Helena acompanhou cada etapa, fazendo perguntas precisas. Mauro percebeu rapidamente que não estava diante de uma esposa vingativa, mas de uma profissional treinada para enxergar sistemas inteiros. Naquela mesma noite, Bianca jantava com Rafael em um restaurante de fachada discreta e salão reservado. Ela estava irritada, embora escondesse isso sob um sorriso. Disse que Helena parecia mais organizada do que imaginavam e que talvez fosse necessário cortar qualquer apoio informal que ainda recebesse da família. Rafael bebeu vinho em silêncio. A ideia de atacar Helena mais diretamente o incomodava, não por arrependimento, mas porque ameaçava a imagem que ele fazia de si mesmo. Queria ser livre e admirado, não vilão. Bianca percebeu a hesitação e mudou de tática. Ela tocou a mão dele e falou do futuro. Falou de uma construtora maior, de contratos internacionais, de reconhecimento público, de uma vida sem a sombra julgadora de Helena. Disse que algumas pessoas nasciam para acompanhar, outras para liderar. Rafael queria desesperadamente acreditar que era líder. Assinou depois da sobremesa uma autorização para substituir controles internos em 3 contratos ativos, alegando necessidade de agilidade. Bianca guardou o documento na bolsa com cuidado. A assinatura de Rafael era mais que tinta. Era a chave que faltava para abrir a próxima porta. Helena, enquanto isso, examinava fotos antigas do casamento não por saudade, mas por datas. Encontrou registros de um evento beneficente em que Bianca aparecia ao fundo, conversando com um deputado estadual ligado a licitações de infraestrutura. Na época, Helena mal notara aquela mulher. Agora ampliava a imagem e identificava também o advogado de Horizonte Sul. Clara observou a tela e assobiou baixo. A rede existia antes da traição se tornar visível. Rafael não havia apenas se apaixonado. Fora cercado por pessoas que entenderam sua vaidade melhor do que ele mesmo. Nos dias seguintes, a vida de Helena se dividiu entre rotina médica e investigação silenciosa. Caminhava pela manhã no quarteirão, comprava legumes na feira, respondia apenas às mensagens indispensáveis e evitava pensar no quarto de bebê que havia começado a planejar na mansão. À tarde mergulhava em planilhas, descobriu notas duplicadas, contratos com cláusulas idênticas assinados por empresas diferentes e pagamentos aprovados sempre após reuniões privadas de Rafael. Cada achado era uma dor e uma confirmação. O casamento ruíra por infidelidade, mas a empresa apodrecia por arrogância estruturada. Uma tarde, ao voltar da farmácia, Helena encontrou um carro preto parado do outro lado da rua.
O mesmo veículo permaneceu ali por tempo demais. Ela não entrou em pânico. Tirou uma foto discreta da placa. Enviou a Clara e caminhou até a portaria como se nada tivesse notado. O porteiro, um senhor chamado Nilson, avisou que um homem perguntara se ela morava ali. Helena agradeceu e pediu que nenhuma informação fosse dada. A ameaça ainda era leve, mais vigilância que ataque, mas seu objetivo era claro: fazer uma mulher grávida sentir medo. Clara quis chamar a polícia imediatamente. Helena concordou em registrar a ocorrência, mas pediu que não transformassem o episódio em espetáculo. Se Bianca mandara segui-la, era porque procurava reação. Uma reação precipitada daria a Rafael argumentos para chamá-la de instável. A palavra instável rondava muitas mulheres quando contrariavam homens poderosos. Helena conhecia essa armadilha. Por isso, documentaria tudo, com data, foto e testemunha. Não gritaria antes da hora. Não se esconderia antes da hora. O controle emocional que Rafael chamava de frieza seria agora uma das armas mais perigosas contra ele. Na construtora, Rafael começou a perceber pequenas fissuras. Augusto pediu afastamento temporário de decisões ligadas a novos contratos. A equipe financeira demonstrava desconforto com ordens verbais vindas de Bianca. Dona Beatriz, que raramente interferia no cotidiano da empresa, solicitou cópias de atas antigas do conselho. Rafael interpretou cada gesto como conspiração contra sua felicidade. Bianca reforçou essa leitura, dizendo que Helena provavelmente manipulava todos com sua falsa fragilidade. A frase acendeu nele uma raiva familiar. Era mais fácil odiar Helena por resistir do que admitir que sua nova vida nascia cercada de irregularidades. Beatriz recebeu as atas em casa e passou a tarde lendo com óculos na ponta do nariz. Encontrou menções ao testamento do marido, cláusulas sobre sucessão e um anexo que não via há anos. O documento afirmava que o primeiro filho legítimo de Rafael teria direito, ao nascer, a uma participação protegida em ações preferenciais da família, administrada por curadoria até a maioridade. Beatriz sentiu o sangue gelar. Não era apenas afeto que tornava o bebê importante, era poder societário. Rafael talvez nem lembrasse daquela cláusula, mas outros poderiam lembrar, inclusive Bianca. Com mãos trêmulas, Beatriz ligou para Helena e pediu um encontro reservado. Helena hesitou. Ainda confiava parcialmente na sogra, mas sabia que afeto e lealdade familiar podiam se misturar de maneira perigosa. Clara sugeriu um café público, durante o dia, com ela por perto. Beatriz aceitou sem protesto. Quando se encontraram, a matriarca parecia menor, como se a noite da expulsão tivesse arrancado dela uma camada de orgulho. Entregou a Helena uma cópia do anexo testamentário e disse que talvez aquilo explicasse a pressa de Rafael em obter uma renúncia ampla. Helena leu o documento com o rosto imóvel, mas por dentro sentiu o chão mudar de inclinação. O bebê que Rafael tratava como inconveniente era legalmente uma ameaça ao domínio de quem quisesse controlar a Monteiro sem fiscalização. Clara, ao terminar a leitura, ficou séria. Aquela cláusula transformava a disputa. Bianca não precisava apenas afastar Helena da vida de Rafael. Precisava impedir que a criança nascesse com direitos reconhecidos ou que sua mãe tivesse força para defendê-los. A crueldade da noite na mansão ganhava, enfim, uma razão mais calculada. Beatriz confessou que o marido criara aquela proteção porque desconfiava da irresponsabilidade do filho. Disse isso com vergonha, como se a verdade manchasse mais quem a dizia do que quem a provocara. Helena segurou o papel com cuidado e não respondeu de imediato. Pensou no pai de Rafael, um homem severo que a tratara com respeito técnico quando descobriu sua competência em auditoria. Talvez ele tivesse enxergado o que todos na família fingiam não ver. Poder sem freio. Nas mãos de Rafael, não era liderança. Era risco hereditário vestido de privilégio. Ao voltar para casa, Helena colocou a cópia do anexo em uma pasta separada. Escreveu no caderno de capa preta uma nova linha da investigação. Motivo para eliminar direitos do bebê. A frase pareceu brutal, mas era necessária. Clara observou a amiga e perguntou se ela estava assustada. Helena respondeu que sim. Disse que coragem não era ausência de medo, e sim a decisão de não entregar o comando a ele. Tocou o ventre e prometeu em silêncio que seu filho não seria usado como peça, moeda ou obstáculo. Seria uma vida protegida pela verdade. Naquela noite, Rafael recebeu Bianca em seu apartamento particular, um imóvel que Helena desconhecia até a separação. O lugar era moderno, impessoal, cheio de superfícies brilhantes e sem qualquer sinal de história.
Bianca caminhou pela sala falando ao telefone em voz baixa, mas Rafael captou o nome de Beatriz. Quando perguntou com quem ela falava, Bianca sorriu e disse que era apenas um assessor. Ele não insistiu, embora a dúvida tivesse surgido. Seu orgulho, porém, ainda escolhia acreditar nela. Desconfiar de Bianca significaria admitir que Helena talvez tivesse razão, e isso era humilhante demais. Helena adormeceu tarde, depois de revisar pela última vez os documentos protegidos. Sonhou que caminhava pela mansão carregando um bebê nos braços, enquanto portas se fechavam sozinhas atrás dela. Acordou com o coração acelerado, mas o quarto de Clara estava quieto. Na varanda, a madrugada tinha cheiro de terra molhada e gasolina distante. Ela bebeu água, respirou devagar e olhou para a cidade. Em algum ponto daquela imensidão, Rafael dormia acreditando que a vencera. Bianca tramava acreditando que a enganara. Ambos ainda não compreendiam que Helena não lutava para recuperar o marido. Ela lutava para impedir que um sobrenome engolisse a verdade. Lutava para que a criança nascesse sem carregar a dívida moral dos adultos. Lutava por cada funcionário que assinava ponto sem saber que contratos falsos podiam arrastar a empresa ao abismo. Lutava também pela mulher que fora, aquela que confundira paciência com esperança e demorara a aceitar que amor não cura caráter corrompido. Ao amanhecer, abriu o caderno e escreveu uma decisão simples. A próxima reunião de acionistas não seria apenas uma formalidade. Seria o primeiro lugar onde Rafael ouviria perguntas que não poderia silenciar. A convocação para a reunião extraordinária de acionistas chegou em uma manhã clara, tão limpa que parecia zombar da desordem escondida sob os edifícios espelhados da Avenida Paulista. Helena leu o aviso no computador de Clara, sentada à mesa pequena onde agora se acumulavam pastas, exames médicos, cópias autenticadas e recibos de farmácia. O texto era formal, mas a intenção respirava entre as linhas. Rafael queria encerrar discussões, aprovar novos contratos, consolidar Bianca em cargo estratégico e transformar sua ausência em prova de insignificância. Ele ainda acreditava que excluir Helena era simples como retirar seu nome de uma lista. Clara apareceu atrás dela com 2 canecas de café descafeinado e olhou para a tela em silêncio. A advogada não precisou perguntar se Helena pretendia ir. Conhecia aquele brilho contido nos olhos da amiga, uma mistura de ferida aberta e cálculo preciso. Helena tocou o ventre antes de responder ao pensamento que ambas compartilhavam. Disse que não compareceria como esposa abandonada, nem como mulher pedindo reconhecimento. Compareceria porque acionistas minoritários, preocupados com a gestão, haviam solicitado uma análise independente. Clara sorriu devagar. Rafael preparara um palco para humilhá-la, sem saber que também preparara uma tribuna. Nos dias anteriores à reunião, Helena trabalhou com uma disciplina que assustava até Clara. Acordava cedo, seguia as recomendações médicas, caminhava por 20 minutos quando o corpo permitia e depois mergulhava nos documentos. Mauro validara metadados suficientes para demonstrar que os arquivos não haviam sido adulterados. Augusto Leme, depois de muitas hesitações, enviara mensagens antigas mostrando pressões internas para aprovar fornecedores sem avaliação completa. Dona Beatriz entregara atas históricas e anexos sucessórios. As peças ainda não formavam a sentença definitiva, mas formavam algo talvez mais perigoso para Rafael, um mapa claro de sua imprudência. Helena escolheu um vestido azul escuro, de corte simples, que acomodava discretamente a gravidez e não tentava esconder o que já era parte central de sua presença. Prendeu os cabelos em um coque baixo, usou pouca maquiagem e colocou na bolsa apenas documentos essenciais, um lenço, água e o pequeno caderno de capa preta. Clara insistiu em acompanhá-la. Helena aceitou sem orgulho ferido, porque aprendera que independência não significava recusar aliados. Antes de sair, ficou alguns segundos diante do espelho do corredor. Não procurava beleza. Procurava coerência entre a mulher que sofrera e a que entraria naquela sala. A sede da construtora Monteiro parecia mais alta naquele dia, como se seus andares refletissem a ambição dos homens que se sentiam seguros dentro deles. Ao atravessar o saguão, Helena percebeu a reação dos funcionários. Alguns desviaram os olhos, temendo ser vistos oferecendo compaixão. Outros inclinaram a cabeça com respeito discreto. Uma jovem da recepção, que Helena ajudara anos antes a conseguir bolsa para estudar administração, apertou os lábios para conter a emoção. Helena sorriu apenas com os olhos.
A dignidade, quando retorna a um lugar de onde tentaram expulsá-la, ocupa mais espaço que qualquer escândalo. No andar do conselho, Rafael conversava com Bianca perto da parede de vidro. Ele usava um terno cinza e uma expressão treinada para parecer superior. Bianca vestia branco, escolha tão calculada quanto ofensiva, como se quisesse encarnar pureza no cenário da própria manipulação. Ao ver Helena, Rafael ficou imóvel por um instante. Esperava talvez uma mulher abatida, menor, reduzida pela gravidez e pelo abandono. Encontrou alguém serena. Isso o irritou antes mesmo que uma palavra fosse dita. Bianca percebeu a mudança em seu rosto e entrelaçou o braço no dele com possessividade estudada. Clara cumprimentou os presentes com formalidade jurídica. Helena limitou-se a dizer bom dia, sem olhar tempo demais para Rafael nem evitar seu rosto. Augusto aproximou-se e indicou os lugares reservados aos consultores convidados pelos acionistas minoritários. Aquela frase atingiu Rafael como uma afronta pública. Consultores convidados. Helena não entrara pela porta da compaixão familiar, mas pela porta institucional. Ele perguntou, em voz controlada, quem autorizara aquela presença. Um acionista idoso respondeu que o estatuto permitia assessoria técnica em reuniões extraordinárias quando houvesse deliberação sobre contratos de risco. A sala ficou fria. Bianca tentou sorrir e comentou que todos valorizavam transparência, desde que os debates não fossem contaminados por questões pessoais. Helena ergueu os olhos para ela com calma. Disse que concordava plenamente. Questões pessoais deveriam permanecer fora da análise documental, inclusive quando alguém tentava usá-las para desqualificar perguntas legítimas. O silêncio que se seguiu foi curto, mas suficiente. Alguns conselheiros ajeitaram papéis, evitando encarar Bianca. Rafael apoiou as mãos na mesa, inclinando-se levemente para a frente. Helena percebeu que ele lutava para não explodir. Homens acostumados a mandar confundem compostura alheia com provocação. A reunião começou com relatórios otimistas preparados pela equipe de Bianca. Gráficos coloridos mostravam crescimento projetado, oportunidades em infraestrutura e parcerias estratégicas que, segundo ela, colocariam a Monteiro em uma nova fase. Helena ouviu sem interromper. Anotou apenas datas, nomes e expressões vagas. Quando Bianca mencionou agilidade regulatória, Helena sublinhou 2 vezes. Quando Rafael falou em confiança executiva, ela notou ao lado uma pergunta. Clara observava a amiga com orgulho silencioso. A força de Helena não vinha de gritar mais alto, mas de esperar até que a mentira terminasse de se explicar. Após a apresentação, o presidente interino do conselho abriu espaço para comentários. Rafael esperava algumas objeções previsíveis de Augusto e talvez perguntas tímidas dos minoritários. Não esperava que Helena levantasse a mão com a naturalidade de quem sempre pertencera àquela mesa. Ela pediu esclarecimentos sobre 3 contratos vinculados a fornecedores recém-criados, todos contratados sem histórico operacional comprovado. Bianca respondeu que empresas novas também podiam oferecer inovação. Helena concordou, mas perguntou por que as 3 utilizavam o mesmo representante jurídico em registros públicos distintos. A palavra registros deslocou a energia da sala. Rafael interveio, dizendo que detalhes cadastrais não comprometiam a estratégia global. Helena virou uma página e perguntou por que pagamentos antecipados foram aprovados antes da entrega de qualquer relatório técnico. Um diretor financeiro pigarreou. Bianca tomou a palavra, alegando que cronogramas de mobilização exigiam flexibilidade. Helena então citou valores, datas e horários das aprovações. Disse que 2 liberações ocorreram depois das 23 horas, a partir do mesmo endereço de IP associado ao gabinete de Rafael. Ele ficou vermelho. A pergunta seguinte nem precisou ser agressiva. Quem estava presente nesse gabinete naquela noite? A sala parecia respirar com cuidado. Rafael disse que não aceitava insinuações. Helena respondeu que também não fazia insinuações, apenas organizava fatos que a própria documentação interna apresentava. Bianca acusou a origem dos documentos de ser duvidosa. Clara colocou sobre a mesa a certificação inicial de Mauro, sem exagerar o gesto. Disse que a validação pericial preliminar preservava metadados e que qualquer contestação poderia ser feita por perícia judicial independente. Essa possibilidade incomodou mais que qualquer acusação direta. Fraudes internas sobrevivem em sombras administrativas.
Não em ambientes onde técnicos neutros examinam relógios, acessos e assinaturas. Rafael lançou a Helena um olhar que misturava raiva e uma pergunta muda. Como ela ousava? Como se o crime fosse a revelação, não o ato. Helena sentiu a velha dor tentar subir pela garganta, mas a conteve. Disse que havia ainda a questão da Horizonte Sul Participações, empresa criada poucos dias antes de receber cessão de direitos sobre um contrato público relevante. Bianca mexeu na caneta. Foi um gesto mínimo, mas Helena o viu. Prosseguiu, perguntando por que a Horizonte Sul compartilhava endereço fiscal com uma sala vazia e procurador ligado à Salles Consultoria Estratégica. O nome de Bianca, ainda indireto, bastou para mudar a temperatura do ambiente. Ela endireitou a postura e afirmou que sua empresa prestara serviços legítimos em diversos mercados. Helena não contestou a frase. Perguntou apenas se Bianca declararia formalmente não possuir relação econômica, societária ou familiar com a Horizonte Sul e com 2 outras empresas listadas no relatório. Bianca abriu a boca, fechou-a e olhou para Rafael. O atraso de 2 segundos foi mais eloquente que uma confissão. Rafael percebeu a hesitação, mas preferiu atacá-la como se atacar Helena pudesse apagar aquilo que acabara de ver. Ele levantou a voz. Disse que a presença dela era um abuso, que uma mulher movida por ressentimento não tinha autoridade moral para interferir nos negócios da família. Helena sentiu várias pessoas prenderem a respiração. A palavra ressentimento era previsível. A palavra mulher, naquele tom, também. Ela poderia ter devolvido a humilhação com lembranças íntimas, poderia ter exposto a traição diante de todos, poderia ter chorado e ainda assim teria razão. Mas escolheu outra arma. Abriu a pasta seguinte e colocou sobre a mesa uma cópia da notificação extrajudicial que recebera. Helena leu trechos selecionados, sem ultrapassar a objetividade necessária. A construtora acusava de retenção indevida de documentos, mas se negava a indicar quais documentos seriam esses. Se nada havia de relevante nas informações acessadas por ela durante sua atuação anterior, por que o tom ameaçador? Se havia algo relevante, por que não instaurar auditoria interna independente? A pergunta era simples demais para ser desviada. Augusto apoiou a proposta de auditoria. 2 acionistas minoritários fizeram o mesmo. Rafael olhou para Bianca, esperando uma saída rápida, mas pela primeira vez ela parecia medir riscos reais. Bianca recuperou a compostura e disse que uma auditoria naquele momento poderia comprometer negociações sensíveis e gerar interpretações externas prejudiciais. Helena respondeu que negociações legítimas resistem a controles legítimos. Clara acrescentou que a recusa injustificada poderia expor administradores a responsabilidades posteriores. O presidente do conselho pediu ordem, mas a ordem já havia mudado de mãos. Não porque Helena controlasse a sala, e sim porque Rafael perdera a aparência de controle absoluto. Seu poder dependia da crença coletiva de que ele sabia o que fazia. Cada pergunta técnica arrancava um pedaço dessa crença. Durante uma pausa, Rafael seguiu Helena até o corredor reservado. Clara tentou acompanhá-la, mas Helena fez um gesto discreto pedindo espaço sem afastá-la demais. Rafael aproximou-se com os dentes cerrados e disse que ela estava destruindo a própria segurança. Helena perguntou se aquilo era ameaça. Ele respirou fundo, percebendo tarde demais que qualquer palavra poderia ser usada contra ele. Mudou o tom e falou do bebê, dizendo que não queria uma guerra que machucasse a criança. Helena olhou para ele com uma tristeza sem ternura. Disse que ele deveria ter pensado nisso antes de transformar abandono em estratégia. Rafael baixou a voz e perguntou o que ela queria. A pergunta poderia ter sido humana em outro contexto, mas ali soava como negociação de danos. Helena respondeu que queria uma auditoria independente, reconhecimento dos direitos da criança, suspensão de contratos suspeitos e respeito jurídico durante o divórcio. Rafael riu de lado, chamando aquilo de lista de exigência. Helena disse que era apenas a lista do que homens honestos ofereceriam antes de serem obrigados. Ele avançou meio passo, mas parou ao ver Clara observando no fim do corredor. A presença de testemunhas devolve prudência até aos arrogantes. Quando retornaram à sala, Bianca falava ao telefone junto à janela, em voz baixa. Helena não ouviu tudo, mas captou as palavras anexo e Beatriz. Seu corpo reagiu antes da mente. O anexo testamentário, até então conhecido por poucas pessoas, poderia estar circulando no círculo de Bianca. Helena sentou-se e escreveu uma nota para Clara.
verificar vazamentos sobre sucessão. Clara leu e empalideceu discretamente. A reunião recomeçou com o presidente tentando recuperar a pauta original, mas a pauta real já não era a expansão da construtora. Era a disputa pelo coração financeiro e moral da empresa. Augusto pediu a palavra e, para surpresa de Rafael, declarou que apoiava a suspensão temporária de novas aprovações relacionadas às empresas citadas por Helena até conclusão de análise preliminar. Disse que trabalhara décadas para aquela casa e não aceitaria ver o nome Monteiro usado como cortina para imprudências. Rafael acusou-o de traição. Augusto respondeu, com voz cansada, que lealdade a uma empresa não significava obediência cega ao herdeiro do fundador. Beatriz, presente por videoconferência, fechou os olhos ao ouvir aquilo. Era a frase que deveria ter dito ao filho muitos anos antes. A votação não decidiu tudo, mas decidiu o suficiente para ferir Rafael. A auditoria independente foi aprovada por margem estreita. A assinatura de novos aditivos ficou suspensa. Bianca manteve o cargo provisoriamente, porém sem autonomia para autorizar pagamentos ou intermediar fornecedores sem validação do conselho. Rafael permaneceu como diretor executivo, mas sob monitoramento reforçado. Para o público externo, seria apenas governança. Para quem entendia a linguagem do poder, era uma contenção. Helena recolheu seus papéis em silêncio. Não havia vitória plena. Havia uma primeira rachadura na muralha que a expulsara. Bianca saiu da sala antes de todos, alegando indisposição. No banheiro executivo trancou-se em uma cabine e enviou mensagens rápidas. Precisava saber o quanto Helena possuía, quem falara com Beatriz e se Augusto podia ser neutralizado. Sua respiração estava curta, mas não havia pânico desorganizado nela. Bianca era perigosa porque pensava enquanto caía. Sabia que Rafael podia tornar-se um peso se começasse a duvidar. Sabia também que a criança no ventre de Helena era um problema maior do que parecia. Se o anexo testamentário fosse confirmado publicamente, o tabuleiro mudaria. Helena deixou o prédio acompanhada de Clara e Mauro, que chegara para recolher uma ata assinada sobre a aprovação da auditoria. No saguão, funcionários fingiam normalidade, mas cochichos percorriam os cantos. Helena não gostava de exposição, menos ainda naquele estado. Mesmo assim, compreendeu que sua aparição havia devolvido esperança a pessoas cansadas de engolir ordens opacas. A recepcionista jovem entregou-lhe discretamente um envelope pequeno. Disse que alguém da contabilidade pedira para repassar. Helena guardou sem abrir até entrar no carro. Clara dirigia com atenção tensa, como se esperasse ser seguida outra vez. Dentro do envelope havia uma cópia de e-mails impressos. Em um deles, um gerente financeiro questionava pagamentos antecipados. Em outro, recebia orientação para não registrar divergências em relatório formal. A resposta vinha de uma conta corporativa ligada ao gabinete de Rafael, mas o texto tinha expressões que Helena reconhecia das apresentações de Bianca. Agilidade regulatória, ruído operacional, proteção de agenda estratégica. Bianca escrevia por mãos emprestadas ou ditava ordens a quem não ousava recusar. Helena sentiu um frio atravessar o corpo. Quanto mais se aproximava da verdade, mais claro ficava que Rafael talvez fosse culpado e instrumento ao mesmo tempo. Clara percebeu a palidez da amiga e estacionou perto de uma praça antes de continuar. Mandou Helena beber água e respirar. Helena obedeceu, irritada com a própria fragilidade física, mas grata por alguém lembrá-la de que um corpo grávido não era máquina de guerra. Disse que precisava encontrar quem entregar o envelope. Clara concordou, mas apenas depois de repouso. A investigação não valeria nada se Helena desabasse. O bebê moveu-se naquele instante, leve como uma resposta. Helena apoiou a mão sobre o ventre e aceitou o limite sem confundir limite com derrota. Na mansão, Beatriz aguardava Rafael no escritório onde tudo começara. Ele entrou tarde, furioso, e a encontrou sentada diante do retrato do marido morto. Beatriz perguntou se ele conhecia o anexo sucessório. Rafael franziu a testa, impaciente, mas a expressão mudou quando ela explicou. Primeiro veio a surpresa, depois a recusa. Por fim, o cálculo. O filho que ele tratara como problema poderia deter ações protegidas, influenciar votos futuros e impedir a venda apressada de ativos familiares. Rafael sentou-se devagar. Pela primeira vez, a gravidez de Helena deixou de ser apenas culpa íntima. Tornou-se poder. Beatriz observou a transformação no rosto do filho e sentiu náusea moral. Ele não perguntou se Helena estava saudável. Não perguntou se a criança corria riscos.
Perguntou quem mais sabia. A pergunta revelou a extensão de sua queda. Beatriz respondeu que Helena sabia. Clara sabia e em breve qualquer juiz poderia saber se ele continuasse agindo como inimigo da própria família. Rafael levantou-se, acusando a mãe de tomar o lado errado. Beatriz, com lágrimas contidas, disse que o lado errado era aquele onde uma mulher grávida precisava provar que não era ameaça por existir. Naquela noite, Rafael procurou Bianca em seu apartamento. Encontrou-a diante do espelho, removendo a maquiagem com movimentos lentos. Contou sobre o anexo e esperou surpresa. Bianca ofereceu uma surpresa bem dosada, mas não perfeita. Rafael percebeu. Foi apenas um segundo, um brilho rápido demais nos olhos dela, mas bastou para abrir uma fissura onde antes havia fascínio. Perguntou se ela já sabia. Bianca virou-se, ofendida, dizendo que ele estava permitindo que Helena contaminasse sua confiança. Rafael quis acreditar, precisava acreditar, mas a dúvida, uma vez plantada, não pede permissão para criar raiz. Helena passou a madrugada sem dormir profundamente. Sobre a mesa, os e-mails anônimos, o anexo testamentário e a ata da auditoria pareciam 3 caminhos convergindo para uma tempestade maior. Ela sabia que Rafael reagiria. Sabia que Bianca não recuaria. Sabia também que a próxima batalha ultrapassaria números e contratos. Tentariam atingir sua reputação, sua sanidade, talvez a legitimidade do filho. A crueldade sempre procurava o ponto mais sagrado para transformá-lo em campo de suspeita. Helena fechou as pastas, apagou a luz da sala e ficou de pé na varanda, olhando a cidade adormecida. Lá embaixo, carros passavam como pensamentos inquietos. O vento frio tocou seu rosto, e por um instante ela se permitiu sentir saudade do que nunca existira plenamente. Saudade de um casamento que talvez tivesse sido mais promessa que realidade, de um Rafael que ela ajudara a inventar, de uma família que a aceitava enquanto ela servia e a temia quando ela via. Depois, a saudade se dissolveu. Em seu lugar ficou uma determinação limpa. Helena não queria destruir Rafael por prazer. Queria impedir que ele, Bianca e todos os cúmplices destruíssem o futuro de seu filho. A primeira notícia apareceu em uma página pequena, dessas que vivem de insinuar escândalos sem assumir responsabilidade por nenhuma frase. Helena soube por Clara, que entrou na sala com o celular na mão, e a expressão dura de quem preferia entregar más notícias de pé. O texto dizia que uma mulher ligada à construtora Monteiro estaria tentando usar uma gravidez duvidosa para pressionar herdeiros e interferir em decisões empresariais. Não mencionava seu nome completo, mas bastava. O veneno moderno raramente precisava de assinatura. Bastava espalhar suspeita e deixar que a multidão completasse a crueldade. Helena leu tudo sem alterar o rosto, embora cada palavra parecesse tocar diretamente a criança dentro dela. Gravidez duvidosa, pressão emocional, interesses ocultos. Era exatamente o ataque que ela previra, mas previsão não anestesiava a humilhação. Clara andava pela sala, indignada, falando em medidas urgentes, notificações, rastreamento de origem e pedido de remoção. Helena fechou o celular devagar e respirou. Não queria responder como vítima ferida. Precisava responder como alguém que entendia a arquitetura do ataque. Bianca não queria apenas machucá-la. Queria provocar uma reação capaz de torná-la aquilo que a notícia sugeria. Na sede da Monteiro, Rafael fingiu surpresa ao ver a matéria circular entre diretores, mas sua expressão o traía. Não havia ordenado aquilo, ao menos não diretamente, e essa distinção alimentava sua tentativa de inocência. Bianca apareceu em sua sala com um semblante preocupado, dizendo que a imprensa era cruel e que talvez Helena tivesse procurado exposição primeiro. Rafael olhou para ela com desconfiança ainda tímida. A notícia beneficiava Bianca demais para ser coincidência, mas o orgulho dele resistia a admitir que sua nova aliada pudesse ter agido sem consultá-lo. Admitir isso seria admitir fraqueza. Bianca percebeu a dúvida e mudou o tom, aproximando-se dele com uma ternura ensaiada. Disse que temia por Rafael, pela empresa, pela mãe dele, por tudo que Helena poderia destruir usando o bebê como escudo. A palavra escudo o atingiu porque transformava a criança em ameaça e, ao mesmo tempo, livrava-o da culpa de tratá-la assim. Rafael apoiou a testa nas mãos, cansado de uma guerra que ele mesmo abrira. Ainda havia nele lembranças de Helena rindo baixo na cozinha, corrigindo relatórios tarde da noite, esperando-o em jantares que ele cancelava sem remorso. Enquanto isso, Clara identificava o caminho provável da difamação. O texto fora replicado por perfis falsos,
depois empurrado a influenciadores de negócios que comentavam escândalos com moralidade emprestada. Mauro analisou os primeiros rastros digitais e encontrou contratações recentes de uma agência de reputação vinculada a uma consultoria parceira da Horizonte Sul. Nada era prova definitiva ainda, mas o desenho era reconhecível. Helena anotou os nomes com a serenidade de quem se recusava a deixar a raiva segurar a caneta. Sua dor existia, mas sua estratégia não se curvaria a ela. A pressão chegou também ao consultório médico. Uma atendente avisou, constrangida, que alguém ligara tentando confirmar dados da paciente Helena Duarte, usando o nome de um suposto escritório jurídico. O obstetra recusara qualquer informação e registrar a tentativa. Helena agradeceu pessoalmente, com a voz firme, mas ao sair para a rua precisou apoiar-se por alguns segundos no braço de Clara. Aquilo atravessava uma fronteira. Atacar sua reputação era cruel. Tentar acessar dados médicos era ameaça. Pela primeira vez ela sentiu medo não apenas do futuro jurídico, mas da segurança física de sua gestação. Clara insistiu que Helena passasse alguns dias em outro lugar. O apartamento era seguro, mas previsível. Beatriz ofereceu uma casa de campo pertencente à família, distante o bastante da cidade para permitir repouso e discreto o suficiente para evitar curiosos. Helena hesitou. Aceitar a ajuda da família Monteiro parecia caminhar sobre vidro fino, porém a saúde do bebê pesava mais que o orgulho. Aceitou com uma condição. Nenhuma decisão jurídica ou empresarial seria suspensa. Ela descansaria o corpo, não a verdade. Clara concordou, embora soubesse que, para Helena, descansar ainda significava pensar em silêncio. A casa de campo ficava em Atibaia, atrás de um portão simples e um caminho ladeado por árvores antigas. Não tinha o luxo opressivo da mansão, mas guardava uma memória mais honesta da família, fotografias amareladas, móveis gastos e uma varanda aberta para montanhas verdes. Helena chegou ao entardecer, exausta, e sentiu o ar fresco tocar o seu rosto como uma advertência gentil. O mundo continuava maior que a batalha. Naquela noite, comeu sopa, tomou os remédios indicados e adormeceu ouvindo grilos. Ainda assim, seus dedos permaneceram sobre o ventre, atentos. Na cidade, a difamação produzia efeitos calculados. Uma revista de negócios procurou a assessoria da Monteiro pedindo comentários sobre disputas familiares. Um conselheiro sugeriu suspender qualquer deliberação relacionada a direitos sucessórios até esclarecimento público. Bianca alimentava conversas privadas com frases cuidadosamente ambíguas. Dizia que não acusava ninguém, mas que Rafael tinha direito à certeza. A palavra certeza espalhou-se como doença elegante. Poucos ousavam dizê-la abertamente, mas todos entenderam. Queriam um teste, uma prova. Uma submissão do corpo de Helena ao tribunal social criado por quem já decidira suspeitar dela. Rafael recebeu mensagens de conhecidos, perguntando se era verdade que Helena poderia estar carregando o filho de outro homem. A primeira mensagem o enfureceu. A segunda o feriu. A terceira encontrou uma brecha. Não porque acreditasse sinceramente na infidelidade de Helena, mas porque a dúvida lhe oferecia uma saída moral. Se a criança não fosse sua, a crueldade da noite na mansão pareceria menos monstruosa. Bianca não precisou pressioná-lo muito. Bastou dizer que uma confirmação privada encerraria tudo. Rafael, incapaz de suportar as consequências de seus próprios atos, começou a desejar que a mentira fosse verdade. Clara recebeu a notificação 2 dias depois. Rafael, por meio de advogados, solicitava exame de paternidade pré-natal, alegando necessidade de preservar direitos patrimoniais e evitar manipulação sucessória. Helena leu o documento na varanda da casa de campo, com as montanhas imóveis diante dela. Por um instante, o ar pareceu faltar. Não era a ciência que a ofendia, era o uso da dúvida como punição. Rafael conhecia a verdade íntima do casamento. Sabia que ela jamais o traíra. Mesmo assim, aceitava lançar lama sobre sua honra, porque essa lama talvez protegesse seus interesses. Beatriz chegou naquela tarde, sem avisar Rafael. Trazia uma bolsa pequena, olhos inchados, e o peso de quem já não conseguia defender o filho nem odiá-lo. Sentou-se diante de Helena e pediu perdão mais uma vez. Mas agora sua voz parecia quebrada por algo mais fundo. Disse que Rafael não nascera cruel, porém fora educado para acreditar que o mundo sempre encontraria uma forma de protegê-lo das consequências. Helena ouviu com atenção. A explicação era verdadeira, mas não bastava. Feridas podem explicar deformações. Não podem exigir que outros sangrem para mantê-las compreensíveis.
Helena respondeu que faria o exame apenas se fosse seguro, recomendado pelo médico e acompanhado por decisão que punisse juridicamente a difamação, caso a paternidade fosse confirmada. Clara, presente na chamada de vídeo, aprovou cada palavra. Não haveria submissão silenciosa. Haveria protocolo, registro, responsabilidade. Beatriz segurou a mão de Helena e chorou sem elegância, como uma mãe que enfim enxergava o filho não como promessa perdida, mas como homem capaz de destruir alguém inocente para preservar o orgulho. Helena não a consolou com mentiras. Apenas permaneceu ali, porque às vezes presença honesta era o único consolo possível. O exame foi marcado após parecer médico cuidadoso, com método não invasivo e coleta simples de sangue de Helena, além de material genético de Rafael. Ele compareceu ao laboratório usando óculos escuros, como se fosse vítima de uma perseguição pública. Helena chegou acompanhada de Clara. Não falou com ele além do necessário. Rafael tentou fitá-la no corredor, procurando talvez raiva, acusação ou súplica. Encontrou apenas distância. Aquela distância o perturbou. Enquanto assinava os termos, percebeu que ela já não reagia a ele como esposa ferida, mas como alguém diante de uma prova entre muitas. Bianca aguardava Rafael em uma cafeteria próxima. Esperava que ele voltasse fortalecido pela suspeita, dependente dela, mas distante de Helena. Porém, ele entrou calado, pediu água e ficou olhando para a rua. Bianca perguntou se a ex-mulher fizera a cena. Rafael respondeu que não. Esse não simples incomodou mais do que um relato dramático. A ausência de cena retirava deles o prazer de se sentirem atacados. Bianca sorriu e disse que, quando o resultado saísse, tudo ficaria claro. Rafael não respondeu. Pela primeira vez, desejou que a clareza não chegasse depressa demais. Enquanto aguardavam o laudo, Mauro trouxe uma descoberta importante. A agência de reputação que impulsionara os boatos recebera pagamento por meio de uma empresa intermediária ligada à Horizonte Sul, e essa empresa possuía como beneficiária final uma sócia antiga de Bianca. O caminho ainda exigia confirmação bancária, mas a cadeia documental era forte. Clara preparou uma ação por danos morais, violação de privacidade médica e tentativa de interferência societária baseada em difamação. Helena autorizou tudo. A vergonha não pertencia a ela. Pertencia a quem fabricara suspeita contra uma mãe para proteger contratos sujos. A auditoria independente, por sua vez, começava a incomodar os corredores da Monteiro. Auditores pediam documentos originais, entrevistavam funcionários e comparavam aprovações. Um analista jovem, chamado Tiago, procurou Augusto em sigilo e contou que recebera ordem para apagar registros de acesso de determinados servidores. Recusara, mas temia perder o emprego. Augusto levou a Mauro e Clara, que organizaram um depoimento protegido. Helena, ao saber, sentiu a luta ganhar rostos além do seu. Não era mais apenas sua honra. Era a possibilidade de impedir que pessoas comuns fossem esmagadas para salvar executivos arrogantes. Bianca reagiu atacando Augusto. Espalhou entre conselheiros que ele vazava informações para prejudicar Rafael e favorecer grupos rivais. Tentou convencer Rafael a demiti-lo por quebra de confiança. Rafael, já pressionado pela auditoria e pelo exame pendente, hesitou. Augusto fora amigo de seu pai, e demiti-lo naquele momento pareceria retaliação. Bianca perdeu a paciência por um segundo, chamando-o de fraco. O silêncio que se seguiu foi venenoso. Rafael encarou-a como se visse uma parte dela sem maquiagem. Ela corrigiu o tom depressa, mas a palavra já havia cumprido sua função destrutiva. Na casa de campo, Helena passou uma noite difícil. Sentiu contrações leves e foi levada ao hospital por Clara e Beatriz. O médico explicou que não era trabalho de parto, mas sinal de estresse e necessidade de repouso mais rigoroso. Helena ouviu a orientação com culpa injusta. A razão dizia que ela não causara violência moral. Mesmo assim, toda mãe aprende cedo a transformar qualquer risco em acusação contra si mesma. Beatriz segurou sua mão durante o exame, e naquele gesto havia uma reparação que não apagava o passado, mas criava uma aliança inesperada. Rafael soube da ida ao hospital por Beatriz e chegou tarde, ofegante, sem Bianca. Encontrou Helena em observação, pálida, mas consciente. Clara o impediu de entrar sem autorização. Ele ficou do lado de fora do quarto, olhando pela fresta da porta, e viu Helena tocar a barriga com cuidado. Algo nele cedeu, não completamente, mas o suficiente para produzir dor real. Pela primeira vez não pensou nas ações, no conselho ou na imprensa.
Pensou que talvez seu filho pudesse ter sofrido por causa de uma guerra que ele permitira. Esse pensamento não o absolveu, apenas o alcançou. Helena aceitou vê-lo por 5 minutos. Rafael entrou como homem que não sabia onde colocar as mãos. Disse que não queria que ela passasse por aquilo. Helena olhou para ele sem dureza teatral. Perguntou então por que continuava permitindo. Ele tentou responder com frases sobre confusão, pressão, necessidade de certeza. Helena o interrompeu com calma. Disse que certeza ele sempre tivera, mas coragem não. Rafael ficou mudo. Ela acrescentou que se algum dia desejasse ser pai, precisaria começar assumindo responsabilidade antes de pedir perdão. A frase ficou no quarto depois que ele saiu. O resultado do exame chegou 3 dias depois. Clara leu primeiro, depois entregou a Helena. A probabilidade de paternidade de Rafael era superior a 99%. A verdade tão óbvia chegava agora carimbada porque homens poderosos haviam exigido que uma mulher provasse o que sua vida inteira já demonstrava. Helena não chorou, pediu apenas que Clara notificasse os advogados de Rafael, juntasse o laudo ao processo e acionasse imediatamente todos os responsáveis pela campanha difamatória. Beatriz, ao receber a notícia, fechou-se no quarto e chorou como se o neto tivesse sido reconhecido e o filho perdido no mesmo instante. Rafael recebeu o laudo na sala executiva. Leu uma vez, depois outra, como se os números pudessem mudar por cansaço. A certeza bateu nele não como alegria, mas como acusação. O bebê era seu, sempre fora. Helena dissera a verdade. Bianca, ao entrar, percebeu o documento sobre a mesa e a expressão dele. Tentou abraçá-lo. Rafael afastou-se. Perguntou se ela participara da divulgação dos boatos. Bianca negou com indignação perfeita demais. Ele mostrou os dados preliminares da agência de reputação. Ela empalideceu pouco, mas o suficiente. Rafael viu, enfim, o medo por trás da beleza. Bianca abandonou a doçura e atacou. Disse que fizeram o necessário para protegê-lo de uma mulher que queria tomar a empresa. Disse que Helena usaria a criança para controlar tudo, que Beatriz já estava do lado dela, que Augusto e Clara queriam humilhá-lo publicamente. Rafael ouviu, e cada frase parecia revelar a engrenagem que o conduzira. Ainda era culpado por ter caminhado com os próprios pés, mas enxergava agora as mãos que empurravam. Perguntou sobre Horizonte Sul. Bianca ficou imóvel. O nome, dito sem aviso, abriu um buraco entre eles. Ela tentou sair, mas Rafael bloqueou a porta. Não a tocou, apenas pediu a verdade. Bianca riu um riso curto e sem encanto, dizendo que verdade era luxo de quem não precisava vencer. Contou parte, não tudo. Admitiu relações comerciais indiretas, favores políticos, pagamentos por influência, mas disse que Rafael assinara porque queria crescer rápido, porque detestava ser comparado ao pai, porque precisava provar que era mais que herdeiro mimado. A crueldade da fala estava em sua precisão. Rafael sentiu vontade de odiá-la por isso, mas a verdade também mordia com dentes dela. Naquela noite, Bianca fugiu do apartamento levando documentos e um notebook. Antes, enviou a conselheiros selecionados um pacote de arquivos manipulados, tentando atribuir a Rafael toda a responsabilidade pelos contratos suspeitos. Também mandou uma mensagem anônima para Helena, dizendo que nenhuma criança herdaria um império em ruínas. Clara leu a ameaça e imediatamente acionou as autoridades. Mauro rastreou a origem provável. Helena, em repouso, sentiu o medo voltar, mas agora não estava só. Havia provas, aliados, testemunhas e uma urgência final. Bianca deixara de agir nas sombras. Começava a se expor pela própria pressa. A reunião decisiva foi convocada para a semana seguinte, unindo conselho, auditoria e representantes legais. A polícia econômica já analisava parte dos documentos. Rafael pediu para falar com Helena antes disso, mas ela recusou. Não por vingança, porque algumas conversas só servem para aliviar quem causou o dano e cansar quem sobreviveu a ele. Mandou por Clara uma única mensagem formal. Tudo que disser respeito ao bebê será tratado por vias legais e médicas. Tudo que disser respeito à empresa será tratado com provas. Rafael leu a mensagem e, pela primeira vez, não encontrou nela frieza. Encontrou justiça. Na véspera da reunião, Helena retornou a São Paulo. Contra a vontade de todos, insistiu em estar presente por videoconferência se o médico não autorizasse deslocamento completo. O obstetra permitiu comparecimento limitado, com pausas e acompanhamento, desde que ela evitasse esforço. Clara protestou, mas Helena respondeu que não iria para enfrentar Rafael como ex-marido.
Iria para impedir que Bianca destruísse a verdade antes de desaparecer. Naquela noite, enquanto arrumava uma pasta final, sentiu o bebê se mover com força inesperada. Sorriu pela primeira vez em muitos dias. Não era presságio, era vida insistindo. Rafael passou a mesma noite no antigo escritório da mansão, cercado por papéis que agora pareciam acusações silenciosas. Encontrou uma anotação antiga de Helena em um relatório de anos atrás, alertando sobre riscos em contratos sem controle independente. Na época, ele elogiara em público e ignorara em privado. Agora aquela letra firme parecia vir de outro tempo, quando ainda havia chance de escolher melhor. Beatriz entrou sem bater e viu o filho sentado no escuro. Ele perguntou se Helena algum dia o perdoaria. Beatriz respondeu que perdão não era o mesmo que retorno, e que homens confundiam demais essas duas coisas. Do outro lado da cidade, Bianca preparava seu último movimento. Acreditava poder negociar imunidade entregando Rafael, culpar Helena por manipulação, vender documentos a rivais e desaparecer com dinheiro suficiente. Mas a rede que montara começava a apertar em torno dela. Tiago aceitara depor. Augusto entregara atas. Mauro preservara rastros digitais. Clara bloqueara tentativas de difamação com medidas judiciais. E Helena, a mulher que Bianca imaginara quebrada pela humilhação, chegaria à reunião com a única força que a mentira jamais consegue imitar por muito tempo. A coerência de quem não precisou inventar a própria história. A sala de reuniões do conselho nunca parecera tão estreita. As paredes de vidro refletiam rostos tensos, ternos escuros, pastas marcadas por etiquetas e copos de água que ninguém tocava. Helena chegou acompanhada de Clara. Beatriz e Mauro, autorizada pelo médico a permanecer sentada e fazer pausas sempre que necessário, usava o mesmo azul discreto da reunião anterior. Mas agora a gravidez era mais visível. Impossível de ser empurrada para o canto das conveniências. Quando entrou, alguns conselheiros se levantaram. Rafael também se levantou, tarde demais para parecer espontâneo, cedo demais para esconder o abalo. Bianca ainda não estava ali. Essa ausência atravessava a sala como ameaça. Rafael mantinha os olhos baixos sobre uma pasta fechada, e Helena percebeu nele algo que não existia antes. Não era humildade completa, pois homens como ele demoravam a aprender a diferença entre vergonha e transformação. Era medo, mas não o medo covarde de perder reputação. Havia também medo de ver, diante de todos, o tamanho exato do dano que causara. Helena não se alimentaria daquele medo. Ele já não era o centro de sua história, embora ainda precisasse responder por ela. O presidente do conselho abriu a sessão com voz grave, informando que a reunião teria caráter extraordinário, presença de auditores independentes e acompanhamento jurídico. A polícia econômica havia enviado 2 representantes, discretos, sentados ao fundo sem espetáculo. Clara organizou seus documentos com precisão. Mauro conectou o computador ao projetor e exibiu uma linha do tempo limpa, sem adjetivos, apenas datas, registros, acessos, pagamentos e mensagens. Helena observava tudo em silêncio. Sua maior vitória, naquele instante, era não precisar dramatizar nada. A verdade, quando bem documentada, caminhava sozinha até a mesa dos culpados. Mauro começou pelos contratos. Mostrou a criação das empresas intermediárias, os endereços compartilhados, os procuradores repetidos e os pagamentos antecipados liberados fora dos fluxos normais. Depois apresentou registros de acesso aos servidores, incluindo tentativas de apagamento feitas após a primeira reunião de acionistas. Tiago, o analista jovem, prestou depoimento por vídeo, com a voz trêmula, mas firme o bastante para afirmar que recebera ordem indireta de alterar logs. Não citou Helena como salvadora nem Rafael como monstro. Citou fatos. Para alguns na sala, aquilo era mais devastador que qualquer acusação emocional. Rafael ouviu cada informação como quem assiste ao desmoronamento de uma casa construída sobre sua própria assinatura. Em vários momentos quis interromper, explicar, separar o que fizera por negligência do que fizera por ambição. Clara, porém, antecipou essa defesa ao apresentar e-mails em que Bianca orientava subordinados usando expressões que apareciam nos relatórios falsos. A responsabilidade de Rafael não desaparecia, mas o papel de Bianca ganhava forma. Helena percebeu o rosto dele endurecer quando uma mensagem exibida mencionou a necessidade de neutralizar a influência da gestante antes que o anexo sucessório viesse à tona. Beatriz fechou os olhos ao ver a frase projetada.
A palavra gestante parecia mais cruel naquela tela do que em qualquer boato publicado. Não falavam de Helena como mulher, profissional ou mãe. Falavam dela como obstáculo biológico, como corpo portador de um direito que precisava ser contido. Rafael finalmente levantou o olhar para ela, e Helena viu algo quebrar de verdade. Talvez pela primeira vez ele compreendesse que a violência maior não fora apenas expulsá-la. Fora permitir que seu filho ainda não nascido fosse tratado como problema estratégico por pessoas que ele colocara dentro da própria vida. A porta se abriu no meio da apresentação seguinte. Bianca entrou acompanhada de seu advogado, vestida com elegância fria e sorriso sem calor. Algumas cabeças se viraram. Ela caminhou até o lugar reservado, sem pedir desculpas pelo atraso, e olhou para Helena com um brilho de desafio. A mulher que antes usava suavidade como arma agora preferia altivez. O medo a tornara mais agressiva. O presidente perguntou se ela desejava se manifestar. Bianca respondeu que sim, mas apenas depois que terminassem aquela encenação comandada por uma ex-esposa vingativa e por funcionários ressentidos. Clara pediu que a expressão fosse registrada em ata. O advogado de Bianca tentou suavizar, mas já era tarde. Helena não reagiu. Havia aprendido que nem toda ofensa merece o gasto de uma emoção. Mauro prosseguiu, exibindo a cadeia financeira que ligava a agência de reputação ao ataque contra Helena. Mostrou contratos de comunicação, pagamentos por impulsionamento digital e mensagens orientando perfis falsos a questionar a paternidade da criança. O laudo genético, anexado ao processo, apareceu em seguida apenas como dado jurídico necessário. Rafael abaixou a cabeça. Bianca permaneceu imóvel, mas suas mãos se fecharam. O presidente perguntou a Bianca se ela negava a relação com as empresas citadas. Ela disse que algumas relações comerciais existiam, mas eram legítimas e anteriores à sua aproximação com Rafael. Clara então apresentou registros de reuniões privadas, reservas de hotel, transferências e mensagens em que Bianca usava o acesso íntimo ao diretor executivo para acelerar aprovações. A sala ficou pesada. Não era apenas corrupção empresarial, era uma engenharia de influência construída sobre desejo, vaidade e fraqueza. Rafael apertou a borda da mesa até os nós dos dedos clarearem. Helena não sentiu pena. Sentiu apenas uma tristeza antiga a perder força. Bianca tentou mudar o eixo da discussão. Disse que Rafael era adulto, que assinara tudo, que nenhum contrato passava sem aprovação dele e que a família Monteiro agora fingia ingenuidade porque precisava de uma culpada bonita para sacrificar. Parte da fala era estratégia, parte era verdade. Rafael não era inocente. Helena sabia disso, e talvez por isso sua voz tenha soado tão firme quando pediu a palavra. Todos se voltaram para ela. O médico recomendara evitar estresse, mas havia momentos em que calar também feria o corpo. Helena apoiou as mãos sobre a mesa e falou sem pressa. Ela disse que ninguém naquela sala deveria confundir manipulação com absolvição. Bianca montara uma rede de fraude, difamação e interferência, mas Rafael abrira portas por orgulho, assinara documentos por vaidade e ferira a própria família por covardia. Acrescentou que a criança que carregava não seria usada para limpar a consciência de ninguém, nem para devolver poder a quem não soubera exercê-lo com decência. Beatriz chorou em silêncio. Augusto baixou os olhos. Rafael recebeu cada frase como uma sentença que, paradoxalmente, tinha mais justiça do que ódio. Isso tornou tudo mais difícil de suportar. Bianca riu, tentando transformar o discurso em melodrama. Perguntou se Helena agora se via como juíza da moral alheia. Helena respondeu que não julgava almas, apenas documentos, atos e consequências. Disse que seu pedido era simples. Auditoria completa entregue às autoridades, afastamento imediato de Bianca e dos diretores envolvidos, proteção aos denunciantes, reconhecimento formal dos direitos do bebê e reparação pública pelos ataques à sua honra. Não pediu o cargo de Rafael, não pediu vingança íntima, pediu limites. Para uma sala acostumada a negociações opacas, limites soavam quase revolucionários. O advogado de Bianca tentou contestar a validade de alguns documentos. Mauro respondeu com precisão técnica, explicando cadeia de custódia, registros de origem e cruzamento independente. Um dos representantes da Polícia Econômica pediu cópias integrais para anexar à investigação. Bianca perdeu a cor por um instante. Seu advogado cochichou algo, mas ela o ignorou. Levantou-se e acusou Rafael de ter autorizado tudo. Rafael também se levantou,
finalmente encarando-a sem o fascínio que o cegara. Disse que responderia pelo que assinou, mas que não carregaria sozinho crimes cometidos por quem o usou e atacou uma criança para proteger dinheiro. A palavra criança deslocou algo na sala. Não bebê, não herdeiro, não cláusula sucessória. Criança. Helena sentiu um aperto no peito, não de ternura por Rafael, mas pela gravidade de ouvi-lo nomear corretamente aquilo que antes tratara como inconveniente. Bianca percebeu que perdia o domínio emocional sobre ele e avançou para a última arma. Disse que Helena jamais permitiria que ele fosse pai, que Beatriz o substituiria pelo neto, que todos ali apenas esperavam sua queda. Rafael fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia neles uma vergonha mais madura. Disse que talvez merecesse cair. O conselho deliberou por horas. Bianca e seu advogado foram orientados a permanecer disponíveis enquanto as autoridades recolhiam materiais. Diretores ligados aos contratos foram afastados preventivamente. Uma auditoria forense completa foi aprovada. Rafael foi suspenso temporariamente da direção executiva até a conclusão das investigações, mantendo apenas posição societária sem poder operacional. Augusto assumiria interinamente sob supervisão do conselho. O anexo testamentário foi reconhecido como válido para efeitos internos, condicionado aos procedimentos legais após o nascimento. A criança teria seus direitos protegidos. Helena ouviu cada decisão sem comemorar. Justiça verdadeira raramente se parecia com festa. Quando a sessão formal terminou, Bianca tentou sair pelo corredor lateral, mas encontrou os representantes da polícia econômica e 2 seguranças da própria empresa. Não houve cena escandalosa. Pediram que ela os acompanhasse para prestar esclarecimentos, diante de indícios de fraude, difamação coordenada, violação de sigilo e tentativa de obstrução de auditoria. Bianca olhou para Rafael como se ainda pudesse convocar nele o homem que obedecia a seus medos. Ele não se moveu. Então olhou para Helena, e ali seu ódio encontrou uma parede calma. Não havia triunfo cruel no rosto de Helena. Apenas fim. No estacionamento, Rafael alcançou Helena antes que Clara conseguisse conduzi-la ao carro. Ele parou a alguns passos, respeitando uma distância que antes jamais teria considerado necessária. A cidade rugia ao redor, indiferente ao colapso de um casamento, de uma fraude de um sobrenome. Rafael parecia menor fora da sala do conselho. Pediu para falar, não como diretor, não como marido, mas como homem que finalmente não tinha argumento. Clara olhou para Helena, pronta para recusar por ela. Helena respirou fundo e permitiu, porque algumas portas precisam ser fechadas com palavras claras. Rafael começou pedindo perdão, mas a palavra saiu fraca diante do tamanho da dívida. Ele percebeu e parou. Disse que não sabia como reparar o que fizera, que duvidara dela, permitir ataques, confundir poder com liberdade e liberdade com abandono. A cada frase parecia despir uma camada de justificativa. Helena escutou sem interromper. Não porque devesse esse silêncio a ele, mas porque devia a si mesma a certeza de que nenhuma súplica a arrastaria de volta ao lugar onde quase se perdeu. Quando Rafael caiu de joelhos, Clara endureceu ao lado dela. Helena não se afastou nem se aproximou. Rafael chorava sem beleza, com as mãos abertas, pedindo para conhecer o filho, pedindo uma chance de não ser lembrado apenas como o homem que expulsara a mãe dele na chuva. Helena sentiu dor, mas não saudade. Aquela diferença era sua libertação. Disse que o filho teria direito a um pai se esse pai aprendesse responsabilidade, constância e respeito. Disse também que ela jamais voltaria a ser esposa de um homem que precisou perder tudo para enxergá-la como pessoa. Rafael abaixou a cabeça. Dessa vez não discutiu. Nos meses seguintes, a vida reorganizou-se sem pressa. A investigação avançou, revelando novos envolvidos e recuperando parte dos valores desviados. Bianca respondeu a processos longos e perdeu rapidamente os aliados que a cercavam quando sua influência parecia lucrativa. Rafael aceitou um acordo de cooperação, afastou-se da gestão e iniciou um caminho difícil de responsabilização pública. Muitos chamaram aquilo de queda. Helena preferia não nomear. Sabia que arrependimento só tinha valor quando sobrevivia ao fim da plateia. Beatriz aproximou-se dela com cuidado, sem exigir intimidade, oferecendo apoio sem transformar apoio em cobrança emocional. A construtora Monteiro mudou de administração. Augusto conduziu a transição com seriedade. Clara acompanhou os termos jurídicos ligados ao bebê
e Helena aceitou presidir um comitê de integridade independente após o parto, não por vínculo sentimental com a empresa, mas porque trabalhadores honestos dependiam de estruturas honestas. A jovem recepcionista concluiu sua bolsa de estudos. Tiago manteve o emprego e tornou-se referência interna em controles digitais. Pequenas reparações não apagavam grandes danos, mas impediam que a história terminasse apenas no castigo dos culpados. Helena acreditava em reconstruções, desde que não exigissem esquecimento. O filho nasceu em uma madrugada de vento suave, quando São Paulo parecia respirar mais baixo. Helena segurou o bebê contra o peito e chorou finalmente, sem medo de parecer fraca. Beatriz ficou no corredor, rezando em silêncio. Clara entrou primeiro, emocionada, chamando o menino de pequeno guerreiro. Rafael chegou depois, autorizado por Helena a vê-lo por alguns minutos. Ao olhar o rosto do filho, não caiu de joelhos como no estacionamento. Ficou de pé, trêmulo, porque entendeu que paternidade não era cena de arrependimento. Era presença repetida, paciente e responsável. Helena deu ao menino o nome de Miguel Duarte Monteiro, nessa ordem, porque heranças precisavam aprender equilíbrio. Rafael aceitou sem protestar. A partir daquele dia, as visitas foram reguladas por acordo, com horários, acompanhamento inicial e obrigações claras. Alguns conhecidos diziam que Helena fora dura, outros diziam que fora generosa demais. Ela não vivia mais conforme o julgamento de espectadores. Sabia que proteger uma criança exigia mais que punir um pai. Exigia construir limites onde antes havia abismos. Exigia permitir vínculo sem permitir invasão. Exigia amor com coluna ereta. Um ano depois, Helena caminhou pelo jardim reformado de uma creche financiada pelo novo Fundo de Integridade da Monteiro. Miguel dormia no carrinho, com as mãos pequenas fechadas como se guardasse segredos do mundo. Crianças brincavam ao fundo, filhos de funcionários que antes temiam perder tudo quando a empresa quase caiu. Beatriz observava de um banco, mais envelhecida, mas em paz. Rafael chegou com um brinquedo simples e pediu permissão antes de se aproximar. Helena sentiu. Havia respeito naquele gesto, e respeito era o único idioma em que o futuro poderia conversar. Ela olhou para o céu claro e pensou na noite da chuva, no envelope sobre a mesa, no portão se fechando atrás de si. Durante muito tempo acreditara que aquele fora o fim de sua vida. Agora compreendia que havia sido o fim de uma ilusão. A mulher expulsa da mansão não desaparecera. Ela atravessara a tempestade levando consigo documentos, dor e uma criança que ainda não tinha rosto, mas já a ensinava a não se curvar. O amor, quando não encontra justiça, vira prisão. Com justiça podia transformar-se em caminho. Helena não perdoou tudo de uma vez, nem fingiu que cicatrizes eram medalhas. Algumas noites ainda acordava lembrando palavras cruéis. Algumas reuniões ainda lhe traziam o cheiro frio do antigo escritório. Mas Miguel ria pela manhã, Clara continuava enchendo sua cozinha de conselhos e Beatriz aprendera a amar sem mandar. Rafael, distante o bastante para não ferir e próximo o bastante para tentar reparar, descobria lentamente que a autoridade não era domínio, era cuidado. E Helena, enfim, não precisava provar a ninguém que vencera. Bastava viver sem pedir licença aos fantasmas.